ela apresentou parte dessa tese, uma coisa mais longa, né? Mas apresentou no Congresso da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional, o SIGMAC, o Congresso Anual, que a gente tem, e essa sociedade, ela elege, escolhe, premia, né, uma tese de doutorado por ano. E a Ana Luísa ganhou esse prêmio de melhor tese de doutorado, então, para a Nova Ibéria também foi um prêmio que nós todos, né, compartilhamos e vivemos assim com bastante alegria. Então, obrigada, Nova, por vocês contar um pouco para a gente desse trabalho. Obrigada, professora Celina. Então, o que eu vou falar vai ser muito mais breve do que eu falei na semana passada no Cinemac. Eu trabalhei com jogos combinatórios em grafos, de um modo geral, e eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar aqui. Então, começou que eu terminei o colégio, comecei bem atrás, né? E eu queria ser professora de matemática, era o que eu tinha em mente. E aí, licenciatura natural, só que eu acabei começando pelo bacharelado, e no meio do bacharelado aqui na UFRJ, eu fui fazendo também disciplinas de licenciatura. E dentre essas disciplinas, matemática finita é uma delas. Então, meu primeiro contato com matemática finita, o único que eu tive na graduação, foi no curso de matemática finita com a professora Sulamita, que é aqui do PESC, na época eu nem sabia. Então, foi meu primeiro contato com grafos. Eu aprendi o que era um grafo e os conceitos iniciais. E aí, ainda com aquela ideia de ser professora de matemática, eu acabei a graduação e fui fazer mestrado em ensino de matemática aqui na UFRJ também. Então, meu mestrado começou em 2008, sendo que em 2008 mesmo, eu comecei a trabalhar como professora temporária na Rural. E como professora temporária na Rural, eu dava muitas aulas de álgebra linear 2, muitas. E isso acabou guiando um pouco do meu mestrado, e a minha dissertação foi em ensino da álgebra linear, orientada pelo professor Marco Aurélio Cabral e o Vitor Giraldo. E ainda nesse meu mestrado, minha trajetória é um pouco diferente da maioria dos alunos, eu também fiz um concurso, já quase no final do mestrado, e comecei a ser professora do Cefet, atuando na graduação. Então, durante o meu mestrado teve Rural, teve Cefet, e fomos uma coisa acrescentando na outra, porque, de uma forma geral, eu acho que o meu trabalho ajudou na minha formação acadêmica e minha formação acadêmica contribuiu com o meu trabalho. Isso vem até agora. Aí passou um tempo, né? E eu com essa ideia fixa de matemática e ensino. E aí eu fiquei sem rumo quando eu terminei o doutorado, porque não existia um doutorado em ensino da matemática, que seria o natural. E aí o tempo foi passando e eu não sabia o que fazer. Aí, em 2013, pesquisando, né, sobre possibilidades que trabalhassem matemática, eu cheguei na ideia do PESC, a linha de pesquisa de algoritmos e grafos. E aí eu fui fazer um curso como aluna ouvinte de Introdução à Teoria da Computação. E quem estava dando esse curso também era a professora Celina, junto com outro professor. Eu nem sabia direito quem era a professora Celina, não tinha pesquisado muito bem, eu só estava lá assistindo as aulas. E aí, no final do curso, a professora Celina, no corredor do CCMN, falou: você é aluna ouvinte, né? Aí eu falei: sim e tal. Aí conversamos rapidamente, ela falou: mas por que você veio fazer esse curso como ouvinte? Aí eu falei a verdade. Eu falei: professora, porque... Aí contei, que eu já acabei de contar para vocês, e eu não sei o que fazer, então eu vim aqui para conhecer. Eu queria conhecer como é que era um pouco o PESC, porque é uma área totalmente nova para mim, trabalhar com computação. E aí a professora Celina falou assim: nossa, mas que coincidência. A foto ficou bem ruim. Porque eu conheço uma professora da UF que está querendo alguém que trabalhe com matemática em grafos e que alie um pouco isso a uma prática no ensino, que é a professora Simone Dantas. Simone foi orientada da professora Celina. E aí, no mesmo dia dessa conversa no corredor, eu estava conversando com Simone via Skype, que ela estava no Canadá, e aí ela me apresentou essa ideia de jogos combinatórios, me mandou artigos, perguntou o que eu achava,
E eu falei, nossa, gostei muito. E era uma coisa assim, que não estava nos meus planos iniciais. Ela veio para mim, assim, quase como, não sei, presente. Aí, isso foi no meio de 2013. Em setembro de 2013, eu já era aluna do PESC. Eu fiz a seleção, foi tudo um processo muito rápido. A gente escreveu o projeto, submeteu, fiz seleção e comecei a ser aluna do PESC. E aí eu já tinha um tema, que eram os jogos combinatórios, estavam lendo vários artigos já, estudando. E uma parte que me ajudou muito, quando eu entrei aqui, foram essas pessoas, que foram meus professores nas disciplinas. Em especial, os 3 primeiros foram a minha primeira disciplina aqui, que foi complexidade. A professora Celina também no corredor falou assim, Ana Luísa, não espero menos que um A. Aí eu, ai meu Deus do céu. Eu falei, estou mudando de área. E a professora pediu um A. Eu falei, mas vamos lá. Eu dei, esse A saiu. E aí, por que essas pessoas foram muito importantes? Porque, como eu falei, eu estava vindo ensinar matemática. Então, eu estudava álgebra linear, equação diferencial. Eu cheguei aqui, tinha teoria de grafos, complexidade, estrutura de dados. Era um mundo novo, que eu abracei. E eu me senti extremamente acolhida, porque no primeiro curso que eu fiz, eu estava muito, assim... Eu achei muito interessante, gostei muito, mas, ao mesmo tempo, estava perdida com tanto de novidade. E eram professores extremamente atenciosos, com quem eu podia tirar dúvida por e-mail, no final da aula. Então, isso me ajudou muito a não desistir, a continuar e a ir bem, né? Ter excelentes notas. Então, isso tudo foi me ajudando muito, as pessoas. E aí, entrei em setembro de 2013. Em janeiro de 2014, a professora Simone, ela me apresentou o professor Sylvain Gravier. O professor Sylvain também foi orientador de Simone, junto com a professora Celina, no período de doutorado sanduíche da Simone. E a tese da Simone não tinha nada a ver com jogos combinatórios. Ela era com complexidade, grafos extremais. O professor Sylvain trabalhava com isso. Mas o professor Sylvain também estava trabalhando com jogos combinatórios, e na França isso é uma coisa muito forte. Ele tem muitos alunos que trabalham com esse tema. E ele veio até aqui, deu um seminário na UF, eu assisti, depois conversamos, e ele me apresentou o jogo Timber. E propôs, esse jogo Timber era muito novo, o primeiro artigo que tem sobre o jogo Timber tinha saído no final de 2013, e ele tinha sido banca da tese da pessoa que era o dono do artigo. Então, por isso ele conheceu, e ele me apresentou e falou assim, Ana Luísa, você deveria tentar estudar esse jogo em Caterpillars, mas é só uma ideia. Aí, ok. Aí começamos a estudar o jogo Timber, que era um jogo novo, portanto, muito promissor. E aí, em janeiro de 2015, eu qualifiquei. Em março de 2015, eu fui para Grenoble trabalhar com o professor Sylvain. Então, Grenoble faz também parte da minha vida, assim, das minhas recordações, porque lá eu vivi tempos muito intensos, né? Porque você está num país novo, sem conhecer as pessoas, sem falar bem o idioma. Eu falava muito, assim, não sabia quase nada de francês, eu tive que aprender em tempo recorde. Então, e você estuda muito mais do que aqui, porque lá eu não tinha que dar aulas no Cefet, eu não tinha aniversário de parente, eu não tinha um monte de coisa que aqui eu tenho. Então lá era uma experiência muito mais intensa viver o doutorado também. E eu tive muita sorte de novo, porque eu não fui sozinha. Eu fui com meu marido, que está ali, que também estava fazendo doutorado sanduíche. Foi uma enorme, assim, coincidência, outro presente que eu ganhei, porque ele era orientado pela professora Sula, foi trabalhar com outro professor, não era o Sylvain, que por sinal era na mesma cidade, e aí Simone ajudou para que fosse na mesma época. E além disso, tinha a Fernanda, que atualmente é professora da Rural, mas que na época era aluna de doutorado também do professor Sylvain. Então eu não estava sozinha, eu tive muito apoio, né? E aí, em Grenoble, eu continuei trabalhando com o jogo Timber e comecei a trabalhar com o jogo de coloração. E também trabalhei com 2, agora doutores, mas na época 2 alunos de doutorado do professor Sylvain, que trabalhavam com jogo de coloração, entre outros jogos. Além disso, eu também tive a oportunidade de participar do grupo MEF Modelé. O grupo MEF Modelé na França é um grupo coordenado pelo professor Sylvain, que trabalha com popularização da matemática. Então, eles têm
eles atuam em muitos eventos, dão muitos seminários, mas os eventos, de modo geral, vai ter uma foto depois, trabalha com jogos, com tabuleiros de forma muito simples, que crianças de 5 anos conseguem jogar. Então, ele trabalha com jogos desde divisão de número inteiros até grafos hamiltonianos, é bem amplo. E aí voltei para o Brasil, em outubro de 2015, a gente começou a trabalhar muito forte na escrita de artigos, a desenvolver mais os temas, a professora Celina ajudando bastante, e escrevemos a tese. 2 anos depois, né, dessa volta, eu tive minha defesa, faz quase 1 ano, e aí aqui, a foto ficou tão escura, mas tem a professora Thelma, que eu posso dizer que, de uma certa forma, motivou tudo isso, porque a professora Thelma foi aluna de professora Simone, que trabalhou com jogo combinatório. Professora Maria do IEM, professora Sula, professor Silvana, Celina e Simone. Todo mundo. E aí, 2 semanas atrás, estava eu em Campinas, na Unicamp, recebendo o prêmio de melhor tese, que foi assim, algo muito valioso, um incentivo muito grande. Só que a história não para aí, a gente continua trabalhando para fechar ainda coisas em aberto da tese e trabalhar em assuntos novos, porque eu entrei aqui pensando em ensino e matemática, mas minha mentalidade foi mudando bastante ao longo dos 4 anos, porque eu fui me apaixonando por teoria de grafos. Então, primeiro, o que são esses jogos combinatórios? Os jogos combinatórios, tem exemplos aqui? Jogo da velha dama e o xadrez são jogos jogados por 2 jogadores de forma alternada. Eles têm a perfeita informação, não é que nem um jogo de cartas que um não sabe a jogada possível do outro, o que o outro tem na mão. Então, eles sabem o que pode ser feito. Eles estão competindo e tem um momento de parada. O jogo acaba quando não tem mais movimento possível. E aí, esses jogos combinatórios, por serem jogos de estratégia, eles estão sendo estudados por muitos pesquisadores. E eu estudei o jogo Timber e o jogo de coloração, em Caterpillars. Além disso, a gente estudou uma relação muito famosa, que é a relação de Nordhaus-Gadum, referente a esse jogo. E aí, o que é o jogo de coloração? O jogo de coloração ele foi concebido pelo Steve Bruns tentando achar uma prova alternativa para o Teorema das 4 cores. Todo mundo conhece o Teorema das 4 cores? Que é aquele que diz que você, para colorir um mapa de forma própria, ou seja, países vizinhos têm cores diferentes, você precisa só de 4 cores. 4 cores são suficientes. Então, como essa prova é a prova desse teorema ela é computacional até hoje, se buscava uma prova alternativa. E aí, em 81, Martin Gardner publicou na coluna dele, na Science of America, ainda nesse contexto de mapa. Em 91, o Budlander estudou esse jogo no contexto de grafos, e aí esse jogo começou a ser muito estudado. Como é que a gente joga? Tem 2 jogadores, que na literatura são Alice e Bob, e eles têm que colorir todo o grafo, todos os vértices, de forma própria. Então, vértices vizinhos não podem ter cores iguais. Só que num jogo competitivo, um tá contra o outro, a Alice ela tenta colorir com o menor número de cores possíveis e o Bob tenta colorir com o maior número de cores possíveis. Aí, se eu colocar aqui um exemplo, um caminho com 4 vértices, a gente sabe que 2 cores dá para colorir propriamente, porque basta eu colocar cor 1, cor 2, cor 1, cor 2, certo? Então, eu vou pegar e dar 2 cores para Alice e Bob colorirem. A Alice pode jogar aqui, ela começa sempre jogando na literatura. Então, ela jogou uma cor nesse vértice e o Bob pode escolher qualquer uma das cores, qualquer um dos vértices. Como ele quer atrapalhar, ele joga numa distância 2. Quando ele faz isso, ficou impossível colorir esse vértice com 2 cores apenas. Então, quem ganha o jogo? Se eu dei uma quantidade de cores para eles colorirem e foi possível, mesmo o Bob atrapalhando, o grafo ser colorido completamente com aquela quantidade de cores, a Alice ganhou. Se sobrou algum vértice que não pode ser colorido, então o Bob ganhou. E o parâmetro para estudar isso é o número cromático do jogo, que é o menor número de cores que garante essa vitória da Alice quando ela começa. E esse parâmetro ele é importante, qual é a relação disso com a coloração de mapas? Que esse número cromático do jogo ele é um limite superior para o número cromático. E era isso que o pessoal estava buscando encontrar. Por quê? É fácil ver que é um limite superior, porque o número cromático
é o menor número de cores para colorir propriamente. Ou seja, você está lá sem ninguém atrapalhando, colorindo da forma ótima. Quando você tem alguém atrapalhando, aquele número de cores, ele ou vai ser igual o número cromático ou vai aumentar, porque alguém está atrapalhando. Então, tem resultados simples, caminhos, ciclos. É importante saber que as estrelas são os únicos grafos conexos que têm número cromático do jogo igual a 2, exatamente 2. E aí muitas classes foram estudadas e uma coisa triste. O jogo de coloração não resolveu o problema das 4 cores, deu super errado. Mas, mesmo assim, ele é muito estudado. E, em especial para árvores, que foi o que a gente estudou, a gente tem 3 artigos, um do Budlander, Feigl e Dunn. O que vai ser bem importante para a gente é o do Feigl, porque ele mostra que o número cromático do jogo para florestas é no máximo 4. E aí, como ainda continuou um problema em aberto, caracterizar quando é que uma árvore ou uma floresta ela tem número cromático do jogo 3 ou 4, a gente foi tentar trabalhar nessa caracterização. E aí a gente foi estudar a Caterpillar. A Caterpillar ela é um grafo que eu tenho um caminho aqui, que eu chamo de espinha, e cada vértice dessa espinha, ela pode ou não ter perninhas adjacentes. A gente estudou a Caterpillar porque o exemplo que o Budlander usou no artigo dele para provar que existia uma árvore com o número cromático do jogo pelo menos 4 era uma Caterpillar. O Dunn, ele volta nessa Caterpillar para mostrar que ela é a menor que tem número cromático do jogo exatamente 4, menor árvore. E aí a gente vai tentar caracterizar Caterpillars com o número cromático do jogo 3 ou 4. E o que a gente fez? A gente conseguiu achar 2 condições necessárias e 2 condições suficientes para o número cromático do jogo ser 4. Com essas condições e mais muitos lemas, a gente conseguiu caracterizar Caterpillars com grau máximo 3, sem vértices de grau 2, sem vértices de grau 3 e com vértices de grau 1, 2, 3 e 4, que é o que fecharia o caso de todas as Caterpillars. Então, a gente tem aqui os resultados, que eu acho que eu não tenho tempo de falar, né? Que são os grau máximo 3, então, número cromático do jogo é no máximo 3, sem vértices de grau 2, se somente essas Caterpillars elas têm número cromático do jogo igual a 4, se somente se elas têm pelo menos 4 vértices de grau 4, sem vértices de grau 3 é uma família que a gente foi construindo, e aí a gente conseguiu provar que as Caterpillars sem vértices de grau 3, elas têm número cromático do jogo 4, se elas têm alguma dessas. E aí, para vértices de grau 1, 2, 3 e 4, a gente se esperou na família anterior, colocou muito mais condições. E aí a gente achou uma outra família e provou que isso na tese, a gente provou na tese que se a Caterpillar tem uma dessas como subcaterpillar, então o número cromático do jogo era 4. Faltou a volta, que era o que fechava toda a caracterização e fecharia todos os casos possíveis. Então, na tese, a gente foi estudando pelo grau e pelo número cromático e a gente conseguiu caracterizar tudo. Só que sobrou essas reticências, que era exatamente essa volta que estava faltando. Provar que hoje em dia, na época da tese, a gente já tinha uma conjectura, ficou como conjectura, e de tão demorado que é a prova, ela está rendendo muitas páginas até hoje, mas vai dar certo. E aí a gente também estendeu esses resultados para florestas, então se a gente tiver uma floresta e conhecer o número cromático do jogo de cada componente e a paridade de vértices, a gente também sabe o número cromático de jogo da floresta. E aí a gente, como eu fui mudando um pouco minha mentalidade, estudei o Timber, estudei o jogo de coloração, e aí chegava a hora que eu deveria aplicar, né, no ensino, só que eu não apliquei. Eu me empolguei muito com a teoria e fui estudar a relação de Nordhaus e Gadum, que é uma relação que Nordhaus e Gadum estudaram em 56, que eles estudaram o número cromático no grafo e no complemento e acharam limites superiores para a soma e para o produto também do número cromático do grafo e do complemento. E além disso, esses limites, eles eram os melhores possíveis para infinitos valores. O que significa isso? Que eles acharam grafos extremais. Eles acharam, para cada limite que eles encontraram, eles acharam grafos que sempre vão satisfazer. Para qualquer valor de n, eles têm um grafo que satisfaz o limite. E aí, essa relação ela ficou tão famosa que em 2013 já tinha um survey com 360 artigos.
Então, basicamente, você pega qualquer parâmetro que você pode estudar para um grafo e olha no grafo, no complemento, e vê a soma ou produto. O único que a gente conhece que já trabalha com parâmetro para jogo é um artigo de 2002 que trabalha com jogo de dominação, que é o segundo jogo mais famoso depois do jogo de coloração. Coloração é o mais famoso que temos. E aí a gente estudou, a gente foi estudar a relação de Nordal-Gadum para o número cromático do jogo. A gente conseguiu o limite superior e inferior. A gente acha que esse limite é justo, a gente prova, mas a gente não consegue achar essa classe infinita que satisfaz, que nem o Nordal-Gadum. Aí a gente conseguiu classes que satisfazem assintoticamente o limite. Então, a gente consegue essas classes infinitas assintóticas. E aí a gente estudou a relação de Nordal-Gadum também para o parâmetro do jogo Timber, para o parâmetro do jogo de marcação, que é um jogo que ele deriva do jogo de coloração. A gente conseguiu todos os limites justos, exceto um limite superior para o parâmetro do jogo Timber. E, voltando ao começo, eu falei que iam ter mais fotinhos. Lá, com o grupo MEFA Modelê, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, aqui até a foto de um deles, que é o Salão Internacional da Cultura e dos Jogos Matemáticos, que acontece em Paris, numa praça, e é um evento que dura a semana toda, é aberto para quem quiser ir, e vai criança, adolescente, adulto, idoso. É um programa de família, as pessoas vão e participam mesmo. E aqui, mais recente, pouco antes da minha defesa, teve o Festival da Matemática, e eu fui convidada pela professora Thelma, a que motivou, né? Simone, que motivou Celina, e Thelma me convidou a participar no stand dela com o jogo Clover. E também foi uma experiência muito bacana. Não é um evento assim, numa praça, em escolas ainda, mas é um evento aberto para todos participarem. E é isso. Obrigada.